fosse a tristeza tão grande que nós sentimos por conta dessas 500 mil vidas perdidas, né? A gente não pode deixar de lembrar também das outras tantas, mundo afora, que se foram, que eram pessoas também, vidas. O Brasil é apenas um dos que perderam tantas pessoas. E no mundo todo tem pessoas chorando, que têm o mesmo sentimento que qualquer um de nós. Então, que a gente amplie aí, que a gente estenda, aumente aí o nosso clamor a Deus, né, por conforto, por essas tantas outras famílias também, além das nossas aqui, né, infelizmente. Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, e que isso se abrevie, que isso chegue ao fim, para nós, para os americanos, para os indianos, para os bolivianos, para os argentinos, para os espanhóis, enfim, para o mundo, que isso acabe, né? E se não acabar, que Jesus volte logo. Que Jesus volte logo. Porque eu creio que vai ser muito melhor, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo, do apóstolo Paulo, ou do apóstolo São Paulo, como você preferir chamar. Hoje eu estou aqui com 4 Bíblias. Vai ser difícil controlar todas aqui. A pregação já vai ser boa, em 4 Bíblias. Com uma só é boa, imagina com 4. Vamos lá. Eu não vou fazer a leitura, porque hoje a nossa reflexão é em todo o capítulo 6. Então, nós vamos fazer a leitura por blocos, mas deixa a sua Bíblia aberta aí, em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura por blocos de versículos. São 18 versículos, nós vamos fazer a leitura aí em 3 blocos distintos. E aí eu quero começar fazendo uma consideração e depois uma pergunta retórica. Você não precisa responder, mas eu queria que você pensasse aí e você respondesse para você mesmo. A gente, quando quer ficar bem fisicamente, a gente vai para onde? Ou para cima da laje, encher laje, né? Pegar uma marreta. Não, brincadeira. A maioria vai para a academia, né? Malhar. Quem não tem esse privilégio vai fazer concreto, vai quebrar concreto. E funciona do mesmo jeito, né? O fato é, a gente faz exercício físico, porque a gente quer exercitar o nosso corpo físico. E quando a gente quer exercitar o corpo espiritual, a gente vai para onde? Para a Bíblia, para a palavra. Domingo à noite a gente vem para a igreja, mas não sem a palavra. E é isso que nós vamos fazer hoje à noite, um exercício de espiritualidade. E aí essa consideração me leva a fazer a pergunta que eu disse que faria. O que é espiritualidade para você? Uma pergunta. A segunda, você se considera uma pessoa espiritual? Segunda pergunta. Está anotando aí? Qual foi a primeira pergunta? O que é espiritualidade? Segunda pergunta, você se considera uma pessoa espiritual? E terceira pergunta, qual a dimensão, o nível da sua espiritualidade, se você se considera uma pessoa espiritual? Vou dar 10 segundos para vocês pensarem e responderem para vocês mesmos. O que é espiritualidade? Sou espiritual? Qual é a dimensão da minha espiritualidade? E por que dessas perguntas, irmãos? Porque há uma confusão muito grande na cabeça da maioria das pessoas a respeito de espiritualidade. Tem muitas pessoas, existem muitos evangélicos que confundem espiritualidade cristã com alguma coisa tipo espiritualidade indiana, budista, zen budista, aquela coisa de ficar zen, levitando, flutuando, né? de alcançar um estado de inconsciência espiritual até que atinja lá, como dizem os
os indianos e outras religiões orientais e não orientais também, atingir o nirvana, um estado alfa. A pessoa fica brisando. Espiritualidade para muitas pessoas é aquela coisa que causa um êxtase. E quando você estuda fenômenos religiosos, existe um fenômeno que eles chamam de cartase, que muitas vezes é estimulado por algum tipo de música, que vai levando a pessoa a um estado de excitação, até que ela atinja aquele nível, ou aquele grau de espiritualidade, a ponto de sair de si. Para muitos evangélicos, espiritualidade é isso. Para alguns ainda, a espiritualidade é um estilo de vida alheio a tudo que está acontecendo ao redor dela. Como se isso fosse possível, não é. E algumas pessoas que pensam dessa maneira, elas pensam dessa maneira até que acabe o dinheiro, até que acabe o gás, até que acabe o feijão, até que acabe o arroz, até que precise pregar um ônibus, até que precise enfrentar uma fila de hospital, até que precise ir na UBS do São Marcos. E aí acaba toda a espiritualidade. A pessoa sai da casinha e quer bater em todo mundo lá dentro do pronto-socorro, né? Aí, pensando nisso, eu queria que você considerasse ainda o que é espiritualidade para você. Se você é uma pessoa espiritual, e se você é, qual é o nível da sua espiritualidade? Como que é a sua espiritualidade no dia a dia? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que só são espirituais nas reuniões religiosas. Exatamente por causa dessa confusão a respeito do que é espiritualidade. E baseado nessa carta de Paulo, especialmente no capítulo 6, nós vamos pensar juntos algumas coisas a respeito disso hoje. Espiritualidade, essa é uma outra consideração para a gente fazer também, ela é tanto um ato, é algo que acontece num determinado momento da nossa vida, quanto um exercício. Em que sentido em que é um ato? A Bíblia fala, lá em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, que nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos, ou por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. A ideia é que nós estávamos tão mergulhados no pecado que a gente não conseguia se relacionar com Deus. Porque a gente não tinha vontade de se relacionar com Deus. O pecado havia tirado de nós aquela capacidade de se relacionar com Deus. Nós estávamos vivos fisicamente, materialmente, carnalmente, a gente respirando, andando, comendo. Aliás, se uma coisa que a gente estava, era vivo. Porque a nossa carne latejava de tanta vontade de fazer aquilo que só nos agradava. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos mortos no sentido de relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Ele nos vivificou. Ele nos deu vida espiritual. Ou seja, Ele nos deu a capacidade de nos relacionarmos com Ele novamente. Então, isso é um ato. Agora, isso que acontece no momento da nossa conversão, no momento que você entende a sua condição como pecador, e que você entende a necessidade de arrependimento, e que você entende a necessidade de que para se relacionar com Deus, você precisa nascer novamente, não da carne, mas do Espírito. Você surge para um relacionamento com Deus. E isso é algo que vai continuar por toda a nossa vida. É o que nós chamamos, na igreja, genericamente, de santificação. Então, nós fomos vivificados, nós estamos sendo vivificados, estamos sendo transformados dia após dia, para que um dia nós possamos nos encontrar com Deus. Então, estamos nesse exercício de espiritualidade. Agora, eu queria deixar bem claro, é importante eu e você entendermos isso, que espiritualidade não tem muito a ver, ou pouco a ver, com dogma religioso, com exercício religioso, com religiosidade de qualquer tipo.
Porque Deus não está preso a nenhuma religião. Cada religião tem o seu conjunto de regras, de normas, de credos e de dogmas. Faça isso, não faça aquilo, não é? E etc, etc, etc. Não que essas coisas não sejam importantes. Elas fazem parte também desse nosso exercício de espiritualidade. É uma forma de nós estarmos gradualmente tirando de nós aquilo que nos impede de estarmos mais conectados com Deus, não é? E agregando, e irmos ao mesmo tempo agregando coisas, valores, princípios, ensinamentos que vão nos tornar mais próximos de Deus. Então, basicamente é isso. Por que isso é importante? Porque a própria palavra religião, ela tem um significado avesso a essa ideia. A palavra religião, como nós conhecemos, ela tem a sua origem no latim, que é a palavra religare, que significa literalmente o homem tentando se ligar a Deus. É daí que vem a expressão religião. Então, o que é a religião, na verdade? Seja ela qual for, inclusive a religião evangélica. É o homem praticando algumas coisas com o objetivo de se conectar com Deus. Agora, o que nós precisamos considerar é que se essas práticas estão de acordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Porque senão nós estamos perdendo o nosso tempo. É mais ou menos igual você ir à academia fazer exercício físico e você fazer tudo errado. Por isso que o pessoal recomenda que tenha lá esse cara aí, como que chama? Um treinador pessoal, vamos falar assim. Não estão no Brasil, né, no São Marcos. Vamos lá. O treinador que vai te acompanhar, o cara fala assim, não abaixa assim, que você vai estourar a sua coluna, flexiona as pernas, põe tanto de peso, faz tanto, agora faz aquilo. Ele vai direcionando você. Porque se você vai fazer isso na academia sem um instrutor adequado, ao invés de um benefício, você vai acabar se matando lá. Vai acabar se estourando. E por que se isso da vida cotidiana é importante para nós, por que as questões espirituais, que são eternas, que vão permanecer para além dessa vida, nós desconsideramos tanto? Tem pessoas que elas não perdem um dia na academia. É meu caso, eu não perco um dia na academia. Vocês podem perceber pelo meu porte atlético que eu não perco um dia na academia. Mas para ir para a igreja, às vezes, é um tormento. Para ler a Bíblia, para orar, para assistir o culto, para ouvir uma pregação, a pessoa cai pelas tabelas, dorme. O pastor pregando. Aí o pastor tem vontade de descer lá muitas vezes e... Não tem, não. Mentira, irmãos. Por quê? Percebe como que espiritualidade... Porque se a nossa espiritualidade, a nossa proximidade com Deus fosse depender das nossas obras, nós estávamos todos perdidos. E a religião, então, é o oposto da graça. O que é que nos aproxima de Deus? Não é a religião, mas é a graça. É a graça de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus. É Deus nos chamando para Ele. É Deus nos buscando para Ele. É Deus nos aproximando dEle. E não nós, com os nossos próprios esforços, tentando se aproximar de Deus. Espiritualidade começa com um novo nascimento e não com se tornar adepto de uma religião. Em João capítulo 3, Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos, que era mestre na religião judaica. E ele não entendia o conceito de novo nascimento. E quando Jesus fala isso para ele, ele fala, como assim? Eu vou nascer de novo, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus diz para ele, Nicodemos, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas? Você precisa nascer não da carne nem do sangue, mas do Espírito. Onde é que começa a nossa espiritualidade? No nascimento, no novo nascimento. O que é novo nascimento? É aquele dia em que a gente entende a nossa condição de perdido como pecadores e reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. É aí que começa a nossa espiritualidade. Se você nunca fez isso, a sua vida espiritual ainda está no zero. Não foi dado o start nela. Porque a religião jamais... Inclusive a evangélica, batista, regular, da convenção renovada, não importa qual.
Nenhum segmento religioso por si só pode nos aproximar de Deus. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que toda religião é boa. Toda religião é boa, no seu escopo geral. Mas nenhuma religião é suficiente. Nenhuma religião é suficiente. Então, se você quiser ter um relacionamento com Deus, que é de forma espiritual, você precisa nascer de novo. Como é que isso acontece, irmãos? Como é que acontece, pastor? É através de mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Isso vem através de conhecer a verdade. Não é isso que João diz? Conhecereis a verdade e a verdade libertará da escravidão do pecado. Vai te trazer, vai te vivificar espiritualmente, vai te colocar numa condição de se relacionar com Deus. E aí Paulo escreve essa carta aos Gálatas, detalhando algumas práticas na vida cristã, que são características de quem realmente nasceu de novo e que está nesse processo de santificação, de crescimento espiritual. A espiritualidade também é uma coisa que a gente precisa enfatizar aqui, ela é desenvolvida no exercício da vida cristã. Por que que isso é importante, irmãos? Porque hoje tem muitas pessoas que pensam que elas podem servir a Deus, ser crentes, crescer espiritualmente, individualmente, dentro das suas casas, sem estar inserido num contexto de comunidade de fé. Não dá. Não foi esse o plano. Mas mesmo na pandemia, a gente dá o nosso jeito. Quando não pode vir para a igreja, o que a gente faz? Culto online. Mas não é uma comunidade, não é um grupo de pessoas reunidos de forma virtual, mas reunidos. Não dá para ser crente, não dá para crescer, não dá para desenvolver espiritualidade se isolando dos demais. Alguém contou uma ilustração certa vez de que um determinado irmão se afastou da igreja e os demais, percebendo esse afastamento, foram ao encontro desse irmão para buscá-lo, trazer de volta ao convívio da fé. Chegando lá na casa desse irmão, era um tempo de frio igual hoje, e o irmão abençoado tinha uma lareira dentro da casa dele. Uma lareira lá bem gostosa, e estava aquele foguinho gostoso, aquela brasa lá, bem aconchegante. O irmão entrou, sentou, não falou nada, ficou olhando para o irmão, olhou de novo. Aí ele pegou lá o espevitador, que chama isso? Que arranca lá, que mexe lá no fogo, e puxou uma brasa assim e colocou do lado. Passou 3 minutos, aquela brasa virou, sabe o quê? Carvão. Aí o irmão olhou para ele assim com o olho arregalado, mas não falaram nada. Aí o irmão pegou aquele carvão, jogou lá na lareira de novo. O que aconteceu? Reavivou. Aí um olhou para o outro assim, o irmão falou assim, entendi. Não dá para ser crente sozinho. Por mais difícil que seja, por mais que a gente tenha as nossas diferenças, assim como você tem na sua família também. Você tem diferença com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus primos, com seus cunhados. Não, cunhada não. Cunhada é o ser mais abençoado que tem na terra. É impossível alguém ter diferença com um cunhado. Você tem diferença com essas pessoas na sua casa? Eles são a lareira de Deus para avivar o convívio de vocês. Às vezes a gente quer sair fora, não quer? Ou será que sou só eu? Mas o que vai acontecer se a gente se isolar? A gente vai apagar, a gente vai murchar. E o mesmo princípio se aplica na igreja. Então, a espiritualidade é desenvolvida no exercício da vida cristã. E aí, Paulo começa a ensinar isso para a gente nos versículos de 1 a 5 aqui da carta aos Gálatas, que agora sim nós vamos fazer a leitura. Estão comigo aqui, estão me acompanhando? Estão dormindo? Estão acordados? Amém, amém. Eu vou ler aqui numa versão diferente, por isso que vou ler em várias versões diferentes aqui alguns textos, mas eu queria que você prestasse bastante atenção aí na versão que você tem, para ir fazendo as comparações. Eu vou ler uma paráfrase primeiro aqui, tá?
Pedir perdão para vocês hoje, não é a Almeida corrigida, não é uma paráfrase, mas de propósito, eu vou ler esses versículos iniciais. Olha que interessante, diz assim, ó: mesmo que um homem seja surpreendido em pecado, meus irmãos, os que são espirituais entre vocês devem discretamente colocá-lo de volta no caminho certo, sem nenhum sentimento de superioridade, mas estando vocês mesmos prevenidos contra a tentação. Carreguem os fardos uns dos outros e assim vivam a lei de Cristo. Se uma pessoa pensa que é alguém e nada é, está enganando a si mesma. Cada um aprenda a avaliar corretamente o mérito de seu próprio trabalho, e então poderá orgulhar-se com razão quando tiver feito algo de valor, sem depender da aprovação dos outros, pois cada um deve levar nos ombros sua própria bagagem. Qual que é o enredo aqui? Paulo está dizendo que aqui na verdade, eu disse aquilo que Paulo está dizendo, eu sintetizei aquilo que Paulo está dizendo mais explicitamente, que o exercício da vida cristã se dá num contexto coletivo. E num contexto coletivo, muitas vezes, é fácil, é possível, é quase certo que alguém vai errar a passada, alguém vai falhar, alguém vai cometer um erro. Ou não? Não deveria. Mas acontece. E aí, quando isso acontece, qual que deve ser a atitude daquele que é espiritual? Porque é isso que Paulo diz aqui, não é? Vós que sois espirituais. Uma outra versão que eu tenho aqui diz assim: vós que tendes o Espírito. Ou seja, você que já nasceu de novo, irmão, suponham que alguém seja pego fazendo algo errado. Vocês que têm o Espírito devem restaurá-lo, mas com espírito de humildade. O que Paulo ensina aqui são duas coisas. Primeiro, se alguém errar, deve ser corrigido. Mas como deve ser essa correção? Deve ser com o propósito de restaurar a pessoa e não de quebrar a pessoa no meio e tirar a pessoa da convivência. Mas uma coisa importante, tem que haver correção. Tem que haver disciplina. Tem que ser tratado. Tem que ser abordada a questão. Como igreja, irmãos, nós não podemos fechar os olhos para aquilo que a Bíblia diz ser errado. Nós não podemos. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós lidamos com essas questões de maneira não bíblica. Nós queremos muitas vezes que as coisas sejam corrigidas de acordo com a nossa vontade e o nosso entendimento, e não com a vontade e a orientação da palavra de Deus. Paulo diz: se alguém cometer um erro, se alguém cometer um deslize, se alguém cometer um pecado, vocês que são espirituais, chama essa pessoa discretamente. Correção nunca é para expor a vida de ninguém. Mateus capítulo 18, lá é o modelo da exortação em comunidade. Se o irmão pecar, o que você faz? Você vai entre ele pessoalmente. Não é para você contar para o seu grupo do WhatsApp, não é para você contar para os seus vizinhos, não é para você contar para os outros irmãos da igreja. Se você sabe que um irmão seu, de alguma maneira, cometeu um tipo de erro, você tem a responsabilidade de chegar até ele e exortá-lo. Irmão, está errado. Aí o que a Bíblia diz? Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão, encerra a questão, ninguém precisa ficar sabendo de nada. Agora, se o teu irmão não te ouvir, o que você faz? Chama um outro irmão espiritual da igreja, tá? Espiritual, vós que sois espirituais. Leva esse irmão junto como testemunha e fala: ó, irmão, estou voltando aqui com o irmão Joaquim, eu já vim aqui, conversei com o irmão continua na mesma atitude. Nós estamos aqui para tentar persuadir o irmão, para que você reconsidere isso. A Bíblia diz: se o seu irmão se arrepender, você ganhou o seu irmão. Morreu o assunto ali, ninguém precisa ficar sabendo. Agora, se ele persiste nisso, aí você deve trazer ao conhecimento da igreja. Mas percebe que aqui a questão da discrição. Disciplina não é para expor a vida de ninguém.
Disciplina é para restaurar. Mas precisa haver disciplina, porque sem disciplina não há restauração. É o mesmo princípio que se aplica aos pais. O filho que comete o erro e não é disciplinado, jamais vai saber que está cometendo um erro. E Paulo acrescenta uma coisa aqui muito interessante. Quando você fizer isso, faça isso com humildade. Lembrando o seguinte, podia ser você. Não é isso que Pedro diz? Se alguém pensa que está em pé, faça o quê? Cuide para que não caia. Onde é que está a humildade aí? Em considerar o erro do outro como uma possibilidade de ser o seu erro lá na frente. Nós estamos aqui hoje, mas quem garante que lá na frente a gente vai continuar? Então nós cometemos 2 erros. Primeiro, a gente não corrige, porque a gente tem medo. A gente não quer magoar o irmão. A gente não quer chatear o irmão. A gente não quer ficar ruim na fita. E a gente vai passando pano. Isso é errado. E o segundo erro é que quando a gente corrige do jeito errado. A gente já chega com os 2 pés no peito. Pá! Dá uma voadora, põe no grupo do WhatsApp, conta para todo mundo. Isso não é atitude espiritual. Isso é atitude de fofoqueiro, de quizumbeiro, de alcoviteiro, e um monte de erro que você pode escolher e falar. Pessoas espirituais entendem o seguinte, que a correção de um erro, o que está em jogo ali, é a vida de uma pessoa, e a vida espiritual. E precisa ser tratado dessa maneira. Vós que sois espirituais. Agora, se não formos espirituais, não conseguiremos fazer isso. Não é? Versículo 3, perdão, versículo 2 e depois o versículo 5. Tem aqui uma aparente contradição. Vou ler uma tradução aqui mais familiar para nós, não na paráfrase. O versículo 2 diz assim: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. E aí, chega no versículo 5, ele diz assim: cada um deve levar seu próprio fardo. Ora, é para levar o fardo uns dos outros ou é para cada um levar o seu? Não parece uma confusão? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó, quando você puder, ajuda o teu irmão a carregar o fardo dele, mas não esquece que você é responsável pelo seu fardo. Ninguém é responsável pela ação de ninguém. Cada um é responsável por aquilo que faz. Mas, ao mesmo tempo, eu sou responsável por ajudar o meu irmão quando ele precisar. Entende aí onde é que está a espiritualidade? É assim o modelo que o mundo faz? Quando alguém comete um erro, a primeira coisa que faz, sabe qual que é? Coloca lá na rede social, no Facebook, no Estragão, põe lá no Estragão, no Twitter, no que mais? Tem um monte aí que eu não conheço. Um dia o cara falou um nome, eu falei, meu, o que é isso aí? É publicar, é divulgar, é se vangloriar em cima do erro do outro. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós que somos espirituais, temos que agir dessa maneira. Alguém agiu de maneira incorreta, você é responsável. Não é você passar a responsabilidade para o outro. Ó, irmão tal está fazendo tal coisa. Ficou sabendo o que a irmãzinha fez? Não estou sabendo e nem quero saber. Você sabe sim, então vai lá e confronta ela você. Você é responsável por fazer isso. Essa é a atitude de alguém que é espiritual. Tá certo? Nós somos espirituais? Nós somos espirituais? Melhorou um pouco. Acredito que até o final do culto melhorou mais. Então, a primeira coisa, discernimento e humildade. Quais são as características de pessoas espirituais, pessoas nascidas de novo? Não estou falando aqui de perfeição, não, tá bom, irmãos? Muitos de nós patinam nessas coisas aqui, às vezes por não conhecer a palavra. Mas nós precisamos ser humildes e ter discernimento. Às vezes, a gente vê determinadas coisas e a gente não fala naquela hora, porque às vezes não é hora de falar. Mas tem coisas que a gente precisa falar. Tem coisas que a gente espera o momento certo. Mas tem coisas que a gente não precisa ficar esperando e nem deve ficar esperando muito.
Porque isso pode trazer prejuízo para a igreja, que é um corpo. E, às vezes, na tentativa da gente poupar um membro do corpo, a gente estraga o corpo inteiro. Isso é muito sério. Mas, quando fizermos, façamos da maneira correta. E, segunda característica, é uma visão da eternidade. Visão da eternidade. Onde é que está isso aqui, pastor? Eu já li isso aqui, nunca vi. Onde é que tem essa visão de eternidade aqui? Vamos lá, meus irmãos, vamos ler aqui. Ó, versículo 6 até o 10. Esse versículo aqui muitas pessoas pulam. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Onde é que está a visão da eternidade aqui? Hoje é uma atitude politicamente incorreta tratar dessa questão que envolve finanças na igreja, né? Porque, infelizmente, quando a gente fala de finanças na igreja, alguém já pensa assim, pastor ladrão, né? Está dando dinheiro para pastor. A Bíblia está dizendo que aquele que está sendo instruído nas coisas espirituais deve compartilhar daquilo que está recebendo como bênção de Deus com aquele que o instrui. O que é isso, senão a manutenção de quem exerce o ministério? Tem exageros? Tem. Mas a gente não pode nunca deixar de fazer o que é certo, porque tem gente que faz o que é errado. Então, onde é que está a visão da eternidade aqui? Onde é que você está investindo na sua vida? Porque a gente gasta dinheiro com tantas besteiras, com tanta coisa inútil. Tem algum comprador compulsivo aqui? Se você... uma serva de Deus ali que reconheceu o seu pecado. Brincadeira. Tem algum consumidor compulsivo aqui? Só algum levantou a mão. Os demais que não levantaram a mão estão mentindo, falando a verdade. Ó, vós que sois espirituais, você já comprou alguma coisa que até hoje está lá guardada dentro do seu guarda-roupa, você nunca nem abriu a caixa? Tá começando. O que é que a Bíblia diz? Não gastem o dinheiro de vocês naquilo que não é pão. Ou seja, gastem naquilo que é necessário. Eu também, de vez em quando, compro umas besteiras, tá? E não tem problema, tá bom, irmãos? O problema é quando nós deixamos, muitas vezes, de investir no reino de Deus para investir na carne. Investir na carne é naquilo que nos satisfaz, que faz a nossa vontade. Dá um exemplo prático aqui, campanha da oferta missionária. Irmãos, nós temos um irmão lá no Amazonas, que está isolado lá, ele precisa da nossa ajuda. Nós vamos levantar uma oferta de amor aqui. Aí a gente enfia a mão no bolso assim, puxa assim, tem uma de 100, uma de 50, uma de 30, não, de 30 não tem. Tem uma de 20, tem uma de 10, uma de 200 já tiraram de circulação. Tem uma de 10, uma de 5, uma de 2. Qual que a gente pega para dar de oferta missionária? Não respondam. Qual que você pega? Olha, glória seja o nosso Deus. Quem falou 200 aí? Glória, que assim seja. Mas aí a gente vai no mercado fazer compra. Aí tem lá Coca-Cola, lasanha, pizza, batata frita, frango assado. Qual que é a nota que a gente pega para ir no caçula comprar essas coisas? A de 2? Estou dando um exemplo bobo aí. Mas percebe como a gente, muitas vezes, para investir no reino de Deus, a gente é seguro, mesquinho, tímido. Mas para investir, às vezes, em coisa que a gente não vai nem usar. Não tem nem necessidade. A gente nem precisa. Compra só porque é o zoião. Desculpa aí, meninas. A gente vê, e é assim mesmo, não é vocês. Eu sou assim também. E, às vezes, é uma luta tremenda, né? A mulher passa na frente de uma loja de sapato, assim, a prateleira até balança. Vai cair! Tem uma atração, assim. O homem passa na frente de uma loja de ferramenta.
vai cair. Eu tenho ferramenta na minha casa aí que eu nunca nem usei. Tenho. Mas também eu tenho uma desculpa, tá? Tem um princípio, uma hora eu posso precisar. E aí eu não quero pedir emprestado para o vizinho. O que eu faço? Eu tenho lá a ferramenta. Mas será que a gente tem a mesma vivacidade, a gente tem a mesma disposição para investir no reino de Deus? O que Paulo diz aqui é o seguinte: você está semeando na sua vontade carnal, é dela que você vai colher. É dela que você vai colher. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que lá na porta do céu vai ter um contador. Vai ter a irmã Flávia lá na porta do céu. Com a contabilidade de todos os crentes da Igreja Batista Nova Aliança em Jardim dos Morais. Aí, quando você chegar lá na porta do céu, ela vai ler o seu relatório e vai falar assim, do ano tal até o ano tal, você recebeu tanto em dinheiro, e desse tanto que você recebeu, você gastou tanto com isso, tanto com aquilo, mas só o investimento em oferta missionária está pequeno, hein? Aí ela vai chamar o contador supervisor lá. Ô, São Pedro, vem cá. São Tiago? Não, Judas não está lá. Era tesoureiro, mas não está. Enfim, vai chamar alguém responsável lá. Ui, rapaz, está defasado aqui. Já imaginou se hipoteticamente fosse assim? Mas sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos? Muitas vezes na nossa vida, nós não somos mais abençoados, nós já somos abençoados, mas só não somos mais abençoados porque nós investimos mais na carne do que no reino eterno. Quando eu falo, o que é investir no reino eterno? É jogar dinheiro para cima? Se Deus pegar é dele? Tem uma história que era assim, né? Tinha 3 irmãos discutindo a respeito de dízimo. Aí um falava assim, como é que você dá o dízimo? O outro falava assim, eu faço o seguinte, eu faço um círculo no chão, aí eu pego o meu dinheiro e jogo para cima. O que cair dentro do círculo é de Deus, o que cair fora é meu. O outro falou, eu faço o contrário, eu jogo para cima, o que cair dentro do círculo é meu, o que cair fora é de Deus, é da igreja. E o terceiro, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que Deus não pegar é meu. Tem gente que é assim. Qual que é o nosso nível de investimento no reino de Deus? Isso tem a ver com espiritualidade. Quantos livros, por exemplo, você já comprou? Quantos livros tem na sua biblioteca que vão ajudar a sua edificação espiritual? Quantas Bíblias você já presenteou a alguém? Agora, quantos relógios você tem na sua gaveta? Quantos aparelhos de celular? Quantos pares de sapato? Quantas caixas de ferramenta? Quantas bolsas? Quantas blusas? Para quê? Sabe o que vai acontecer, irmãos? A gente tem experimentado isso na prática, e provavelmente você já experimentou também. No dia que você morrer, a sua família vai estar brigando para ver quem vai ficar com o que era seu. Você não vai levar um vintém, você não vai levar nada. Brigando para ver com quem vai ficar com suas calças, com seus carrinhos, com seus instrumentos, com seus sapatos, com aquele negócio de coleção que você tem guardado lá. Vai ficar todo mundo brigando para ver com quem vai ficar com o quê. É um investimento perdido. Nós investimos na carne, muitas vezes nós colhemos na carne. Isso tem a ver com espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com o tipo de investimento que nós fazemos. Eu não estou dizendo para você, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem o lado negro da força, né? Como dizia lá o Luke Skywalker. Tem o lado claro, brilhante, luz da força, mas tem um lado negro. Tem gente que explora os outros por causa da fé. Não é isso que eu estou falando. Não é disso, você sabe muito bem. Mas se você é uma pessoa que não investe no reino de Deus, você está investindo em terra seca. Não vai colher. Alguém já disse que nós somos livres para semear o que quisermos, mas nós não somos livres para colher o que quisermos. Cada um de nós vai colher exatamente aquilo que plantou. E Paulo está dizendo que semeia na carne, colhe na carne. O que semeia no espírito, vai colher no espírito. Estou falando o que de bênçãos materiais? Também, mas não só isso. De coisas grandes e maravilhosas que Deus pode fazer na nossa vida se nós estivermos investindo no reino dele. E para finalizar, terceiro aqui, discernimento e humildade, visão da eternidade e uma compreensão bíblica do que agrada a Deus.
versos 11 em diante. Agora vou mudar de Bíblia. Agora vou aqui na Novo Testamento Judaico. Verso 11 a 17. Vejam que letras grandes uso para escrever-lhes do meu próprio punho para terminar a carta. Os que desejam causar boa impressão exteriormente são os que tentam fazer vocês se circuncidarem. A única razão pela qual fazem isso é escapar da perseguição devida à pregação da estaca de execução do Messias. Nem mesmo os circuncidados guardam a Torá. Ao contrário, eles desejam ser circuncidados para ter que se orgulhar. Eles receberam a adesão de vocês. Quanto a mim, Deus não permita que eu me orgulhe de outra coisa a não ser da estaca de execução de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Por meio dele, no que se refere a mim, o mundo foi morto em uma estaca, e por meio dele, no que se refere ao mundo, fui condenado à morte em uma estaca. Não importa ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. E a todos os que pautam a vida por essa regra, shalom e misericórdia, e também sobre o Israel de Deus, o meu hebraico que está meio bagunçado, seja de agora em diante, pois não quero que ninguém me cause mais problemas, porque possuo as cicatrizes que comprovam que eu pertenço a Yeshua. Você vê que o testemunho de Jeová não está muito errado, não, né? Porque no Novo Testamento judaico, a expressão usada lá é estaca, que essa é a briga dos testemunhos de Jeová, né? Não, Jesus não foi pregado numa cruz. Jesus foi pregado numa estaca. O que importa se foi numa estaca ou numa cruz? Ele foi pregado lá. Ele foi pregado lá. Mas sabe qual que era a briga aqui? Porque os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam obrigando as pessoas a se circuncidarem. Você quer ser cristão? Você quer seguir Yeshua? Você quer seguir a Jesus? Você tem que se circuncidar. Circuncisão, todo mundo sabe o que é, né? Não vou precisar explicar aqui não, né? É aquele negócio dolorido lá no órgão genital do homem que fazia quando a criança nascia. E era uma marca visível, externa, de que a pessoa, de que era um judeu. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ó, tem muitos que ficam se gabando dessa marca externa, e outros que não querem fazer. E que Paulo diz aqui é o seguinte, nem uma coisa e nem outra. Para Deus isso não tem valor nenhum, nem o que é circuncidado, nem o que não é circuncidado. O que importa, e Paulo enfatiza isso, as marcas que eu tenho no meu corpo são as marcas de Cristo. De que marcas que Paulo estava falando? Dos açoites que ele levou, das prisões pelas quais ele passou, uma evidência física que mostrava a devoção de Paulo pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos um problema aqui semelhante nos dias de hoje, que é o seguinte, a exemplo do que acontecia lá com os Gálatas, tinha a briga daqueles que eram circuncidados com os que não eram. Ah, eu sou circuncidado, então eu sou judeu, você não é circuncidado, então você não é judeu, você só é meio judeu, e etc., aquela briga toda, e aí Paulo fala que nem uma coisa nem outra é importante. E qual que é o paralelo com os dias de hoje? Até algum tempo atrás, crente era conhecido de que maneira? Roupa, principalmente. Era? Homem tinha que usar terno. E a maioria de vocês não sabe que vocês são jovens, mas terno, acho que só eu e Messias, talvez o Zé saiba. O que era o terno antigamente? O terno era uma vestimenta de 3 peças. Não era só calça e paletó. Era o coletinho por baixo, por isso que chama terno. Eu vou colocar o terno. Se eu colocasse só o paletó e a calça, não é terno. O que é? Sei lá, é outra coisa. Mas não é terno. Tinha que ser o blazer, a calça, o coletinho e a gravata. E o sapato 752 da Vulcabras. Porque se não fosse 752 da Vulcabras, não entrava no reino do Eterno. E a Bíblia tinha que ser aquela de capa preta, bem grande. E as irmãzinhas, como que tinha que se vestir? Coque na cabeça, coquinho na cabeça, se não fosse... a irmã está no padrão. Saia lá no tornozelo, não podia ver nem sapato de crente, blusa de crente fechada até aqui, e etc, etc. E o que de fogo aí?
Sapato de fogo. Enfim, o crente antigamente era conhecido pela maneira que se vestia. O crente usando barba antigamente podia? Eu lembro que uma vez deixei crescer minha barba, eu fui na igreja, o irmão chegou, olhou para mim e fez assim. Crente de barba agora. Era um escândalo. Crente de bigode. Podia não. Cara rapado, igual José do Egito tinha que ser. O pessoal não considera que fazer barba era costume egípcio, né, e não judaico. O judeu usava barba. Então veja que distorção. E essa coisa toda. Qual que é? Hoje a gente tem uma lógica inversa. A gente vivia num tempo de extrema legalidade. Extrema legalidade. Hoje nós estamos vivendo num tempo de extrema banalidade. As pessoas cansaram de querer se parecer muito com o crente nesses moldes que eu falei para vocês. Então, hoje, a maioria dos crentes estão buscando alternativas, porque eles entenderam o seguinte, às vezes distorcendo até esse mesmo texto aqui. Bom, se para Deus a circuncisão não vale nada, então a maneira de se vestir também não vale nada para Deus. Será? O que é que Paulo chama a atenção aqui, irmãos? É uma vida de moderação. Moderação. Nem o extremo lá e nem o extremo cá. Extremo nunca é bom. Seja o extremo da legalidade ou seja o extremo da banalidade. Hoje você não sabe mais quem é crente só de olhar. Apesar que isso não deve ser parâmetro, né? Mas eu acho que a gente deve ser reconhecido não pela maneira como a gente se veste, pelo corte de cabelo, pelo tipo de roupa que a gente usa. A gente tem que ser reconhecido pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Mas sabe que eu fico pensando que hoje os cristãos não estão pensando mais nesse senso de comunidade. A mentalidade da maioria dos cristãos hoje é o seguinte: eu tenho vontade, eu vou e faço, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então você não entendeu nada o que é viver em comunidade. Eu não vivo sozinho. Eu não posso fazer tudo o que eu tenho vontade. Irmãos, deixa eu fazer uma confissão para vocês. Posso fazer, não? Brincadeira, assustei um monte de gente aí agora. Vocês acham que eu tenho vontade de fazer coisa errada? De que tipo? Não fala. Você tem vontade de fazer coisa errada? Nunca teve, né? Só o pastor que tem. Por que a gente não faz um monte de coisa que a gente tem vontade de fazer? Por causa do corpo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho vontade de pintar meu cabelo de verde, de fazer tatuagem, de pôr um brinco, igual o Bob Cuspe na orelha. Por que eu não faço? Isso é bom ou é ruim? Nem uma coisa nem outra. Mas qual a edificação que isso vai trazer para o corpo? Qual o benefício que isso vai trazer para o corpo de Cristo? Em que isso vai ajudar a trazer almas para Jesus? Hoje tem umas modalidades aí, da maioria das pessoas fala assim, vou fazer uma tatu. Eu vou fazer tatu, que vai pôr um bicho daquele em cima do braço? Esse tatu, não, vou fazer uma tatuagem. Aí, pastor, é pecado? Olha, irmão, pode até não ser pecado, mas a carta aos Hebreus lá diz que a gente deve se distanciar do pecado e do embaraço. Pode até não ser pecado, mas muitas vezes é embaraço. Eu quero agora andar de saia igual escocês, pastor. Posso? Com as canetas de fora peludas assim, ó. Para quê? Por que eu não posso? Mas por que você tem que fazer isso? Para quê? Porque eu tenho vontade. Irmão, se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade, eu ia escandalizar tanta gente. Se eu fosse falar, se eu fosse dizer tudo que eu tenho vontade, eu ia escandalizar tanta gente. Então, a vida do cristão não é só fazer o que tem vontade e o que acha bonito. Eu acho bonito fazer eu quero fazer um desenho aqui no meu rosto, assim, tipo, parecendo, vi o cara uma vez, parecendo um tigre. Ele tatuou todo o rosto dele assim, ele fez uns negócios no nariz. Achei tão bonito. Meu querido, para quê?
Quem é espiritual, irmãos, não tem que estar se preocupando com essas coisas. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Sabe com o que a gente tem que estar preocupado? Com a nossa família, com aquelas pessoas que não são salvas, com os nossos vizinhos, com a nossa igreja, com a nossa comunidade, de fazer o bem a todos, como Paulo disse aqui, mas principalmente aos domésticos da fé. Os crentes estão se preocupando com cada coisa. Qual a necessidade? Voltando lá à questão da contabilidade, quando nós chegarmos lá na porta do céu e Deus pedir conta para a gente daquilo que a gente fez aqui, o que a gente vai dizer para Ele? Com o que eu gastei meu tempo? Porque às vezes a gente pensa só em investimento no reino de Deus, só em questão de contribuir, de ofertar, mas o que você está fazendo com o seu tempo de vida, com o seu vigor, com a sua jovialidade? Você está gastando com o quê? Quanto tempo você passa jogando bola? Quanto tempo você passa lá fazendo supino na academia? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa assistindo Netflix? Quanto tempo você passa lendo gibi do Marvel, DC Comic, etc. Quanto tempo você passa fazendo essas coisas? E quanto tempo você gasta investindo em espiritualidade, na sua vida com Deus? Eu imagino que quando eu comecei a falar aqui, você teve a impressão de que eu ia falar que espiritualidade é uma coisa fácil, mas não é. É simples. E exatamente por ser simples, não é fácil. Porque fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que agrada a Deus, esse último bloco aí, a característica é discernimento daquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Como que chama o negócio? Deu branco. A idade. Lá do judeu, gente. Circuncisão. Vocês não estão prestando atenção também, né? O que é importante? Circuncisão ou não circuncisão? Nem uma coisa nem outra. O que é mais importante, pastor? O jeito que eu me visto? Nem uma coisa nem outra. Não fica gastando seu tempo, sua energia, os seus recursos com essas coisas, porque isso daí tudo a terra vai comer. Se preocupa com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com Deus. Se preocupa com o tipo de envolvimento que você está tendo na sua comunidade de fé. De como a sua vida está impactando a vida de outras pessoas. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, onde você estiver. É isso que nós temos que nos preocupar, irmãos. Isso é espiritualidade. E a maneira como você vai se vestir ou deixar-se de vestir, desde que você não esteja vivendo para causar impacto visual, porque isso não é o propósito da vida do cristão também. Quando Paulo escreve aos Coríntios falando das irmãs, mas o texto se aplica aos irmãos também, ele fala que não deve ser o nosso exterior que chama a atenção das pessoas. Não é para isso que nós estamos aqui. Nossa pegada é outra. A nossa vibe com Deus é outra. E se você está gastando a sua vida, o seu tempo, os seus recursos com essas coisas, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Você está investindo no lugar errado. Você está gastando a sua vida e tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos com as coisas que não valem a pena. Queria desafiar você hoje à noite a fazer uma contabilidade pessoal aí. Uma reflexão pessoal a respeito de tudo isso. O apóstolo Paulo teve muita coragem quando ele disse, lá em Gálatas capítulo 2, alguns capítulos antes, versículo 20, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ponto. Eis a dinâmica da vida cristã. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Agora, alguma canção. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Até que página? Até que página? Eis-me aqui. Se Deus apertar, a gente espana ou a gente continua dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui? Para a gente pensar a respeito disso, irmãos. Porque o contexto que nós estamos vivendo, onde a gente não tem certeza de nada,
Porque qualquer um de nós aqui hoje à noite podia estar entre esses 500 mil que perdeu a sua vida. E aí? Nós estamos aqui ainda, estamos vivos, estamos com saúde, estamos saudáveis. E o que é que estamos fazendo com esse tempo, com essa vida que Deus ainda está nos dando? É isso que eu queria que você pensasse e refletisse hoje à noite. Curva sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos. Agradecer é porque nós reconhecemos que nada é nosso, nada vem de nós. Nada somos nós que fazemos, tudo vem do Senhor. Então, às vezes, nós reclamamos por coisas triviais, por coisas banais. Nós reclamamos por deixar de fazer certas coisas fúteis, inúteis, sem nenhum tipo de significado ou sentido. E essas coisas, às vezes, tomam um vulto tão grande, assumem uma importância tão grande na nossa vida. Mas o Senhor, o Pai, enviou Jesus, seu Filho amado, para morrer em nosso lugar, para ser pregado naquela estaca, naquela cruz, naquele madeiro, onde ele se esvaiu em sangue, onde ele suportou aquela morte terrível. Ó Deus, muito obrigado. E nos perdoa se nós, muitas vezes, nós fazemos um mau uso do tempo, dos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mais uma vez, nós agradecemos porque nós não estamos entre essas 500 mil vidas que se foram. O Senhor ainda nos deixou aqui. E eu penso, tenho certeza, por conta daquilo que a sua palavra nos revela, que o Senhor tem feito isso com um propósito. O Senhor quer que nós façamos algo aqui ainda. Então, Pai, nos ajuda a termos uma visão correta da sua vontade, uma visão correta do plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E que a gente tenha discernimento para usar o tempo, os recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Eu oro por cada pessoa que está aqui hoje à noite, Deus. Eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor conhece intimamente, profundamente o coração de cada pessoa que está aqui. Eu clamo para que o Senhor essa noite tenha falado, tenha tocado profundamente em cada coração. E que se há alguém aqui ainda que não tem vivido totalmente para a glória do Senhor, mesmo com as suas imperfeições, eu oro para que hoje à noite, ó Deus, seja um tempo em que essa pessoa também vai ser vivificada, que ela vai ser liberta, vai ser livre dos seus pecados, dos seus delitos, e vai desejar ardentemente viver para a glória do Senhor. Faça isso, ó Deus, porque nós não podemos fazer, só o Senhor pode fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém.